Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Meu nome é Danilo Menezes de Oliveira e eu sou aluno do terceiro período do curso de Medicina da UFPE, campus Caruaru. Bom, juntamente com meus colegas Caroline Bezerra, Suzana Bezerra, Ana Lívia Santos, Fábio Vitor da Silva, Jonathan Bezerra da Silva, Maria Thalita da Silva, sob a orientação da professora Lorena Albuquerque, vamos apresentar o nosso projeto de intervenção no que concerne o uso de incorreto de medicamentos do posto de saúde da família Maria Auxiliadora 1 e 2, em Caruaru, Pernambuco. Bom, a princípio, é importante nós destacarmos que o Brasil é um dos 5 países a consumir mais medicamentos em todo o mundo. E, ao longo dos nossos estágios na unidade de saúde e nas pesquisas bibliográficas que nós realizamos, foi possível identificar alguns problemas no uso desses medicamentos. O primeiro deles, e mais comum, é a automedicação, que infelizmente é uma prática muito difundida no Brasil e em outros países do mundo. Outro problema identificado foi a dosagem errada ou no uso de medicamentos contínuos. Por exemplo, dosagem errada concerne no uso de medicamentos a mais ou a menos no que foi prescrito originalmente na receita. Polifarmácia e idosos. Seguindo a tendência mundial, é possível notar que a população brasileira, nas últimas 3 décadas, vem registrando um processo de envelhecimento. Consequentemente, esse público em especial, ele faz uso de muitos medicamentos. O que, no uso desses medicamentos no dia a dia, pode ser que é possível que ocorra devido aos déficits cognitivos e alterações de memória, que esses idosos se confundam entre os medicamentos que devem utilizar, bem como esqueçam os horários que devem ser utilizados. E todos esses problemas que nós identificamos, eles geram consequências adversas à saúde. Então, diante dessa problemática, o nosso objetivo principal é a implantação de um projeto de intervenção que auxilie no controle da dispensação de medicamentos e que facilite o uso correto pelos usuários da unidade da saúde Maria Auxiliadora 1 e 2, no município de Caruaru, Pernambuco. Bom, a metodologia que nós utilizamos foram realizados estágios na UBS Maria Auxiliadora 1 e 2 por 2 meses, nas segundas e quintas-feiras. Os dados coletados foram coletados através do acompanhamento de 2 prescritores nas consultas. Diante do nosso estágio, da problemática que nós identificamos, surgiu a idealização da carteira de medicamentos, que mais na frente na apresentação eu vou mostrar como é que funciona essa carteira. Além disso, o exercício do uso da carteira de medicamentos pelos pacientes, ou seja, nós elaboramos o nosso projeto de intervenção e também informamos os usuários da unidade como é que deveria ser feito o uso dessa carteira de medicamentos. Foi apresentado o projeto para a equipe da unidade para saber a viabilidade, o que eles achavam e, nesse sentido, importantes sugestões deles foram coletadas e aplicadas ao trabalho. Ao final, quando o nosso projeto de intervenção já estava pronto e elaborado, nós apresentamos para a comunidade, a fim de esclarecer no que consistia nosso projeto e qual era o objetivo dele. Um ponto muito importante foi que observou-se uma grande adesão dos usuários, bem como maior consciência do risco de automedicação, pois quando nós íamos explicando no que consistia o nosso projeto de intervenção e a gente orientando sobre os perigos da automedicação, foi possível observar que muitos usuários demonstraram interesse e realmente se conscientizaram da importância desse tema. A população analfabeta foi um fator limitante para a utilização da carteira de medicamentos, pois a maioria das informações que contam na carteira de medicamentos são informações escritas. E pessoas analfabetas plenas ou analfabetas funcionais vão ter uma certa dificuldade para conseguir ter acesso às informações e ao conteúdo que está exposto na carteira, né? O aumento da população idosa e o uso inadequado de medicamentos. Como nós falamos anteriormente, houve um aumento da população idosa nas últimas décadas e esse, por uma série de fatores como alterações cognitivas, perda de memória, é um público vulnerável a fazer uso inadequado de medicamentos, esquecendo o horário correto da medicação, acaba trocando, caso ele use mais de uma medicação, acaba tomando errado, enfim. É uma prática que nós identificamos no nosso estágio e também encontramos apoio na literatura. Além disso, a não adesão à prescrição médica por boa parcela da população idosa. Não só os idosos fazem isso, muitas pessoas também, o remédio é prescrito por 2 meses, ele toma 1 mês, porque para de sentir o sintoma, não adere à prescrição médica da forma correta, em vez de tomar, por exemplo, se são recetados 3 medicamentos, o usuário toma só 2, enfim. Foi uma prática, infelizmente, comum, que nós identificamos nos nossos estágios e encontramos apoio na literatura também.
A automedicação, como eu já expliquei antes, que é uma prática bastante difundida no Brasil, ela pode melhorar e agravar os fatores de processo de doença na população. Em especial, merece destaque a automedicação nas gestantes, pois muitas medicações podem causar abortos e outras podem causar malformações congênitas, né? Então, esse público especial deve ter muita atenção em relação aos perigos que a automedicação representa. Entre os medicamentos mais utilizados pelos brasileiros, destacam-se os anti-inflamatórios, os quais podem causar malformação cardíaca ao feto. Então, no geral, os anti-inflamatórios eles são os mais utilizados porque são, teoricamente, eles são baratos e eles têm um acesso fácil, né? Por exemplo, qualquer farmácia você pode chegar e comprar um anti-inflamatório sem receita médica, por exemplo. Um outro fator também que nós identificamos nos nossos estágios e também identificamos isso na literatura é o aumento do uso de psicotrópicos em decorrência da pandemia. E é importante destacar que, em muitos casos, esses psicotrópicos eles não são receitados por profissionais da saúde, né? Geralmente é alguém conhecido, alguém da própria família que faz uso desses medicamentos e acaba repassando para familiares ou pessoas próximas, né? O que é, mais uma vez, uma prática totalmente perigosa e inadequada. E, nesse sentido, o nosso projeto demonstra a importância do projeto de intervenção para combater os problemas expostos, né? Bom, aqui está o modelo da nossa carteira de medicamentos. No geral, essa é a parte externa dela. Aqui tem algumas orientações, como, por exemplo, não cortar o comprimido ao meio sem orientação do seu médico, porque, às vezes, as pessoas... É uma prática comum cortar o comprimido ao meio para facilitar na hora de tomar. Muito importante também, após o término do tratamento, caso ainda sobrem remédios, deve para se descartar na unidade de saúde. Nunca deixar restos de medicamentos em casa. Por exemplo, às vezes fica restos de medicamentos em casa, isso pode causar alguma confusão, ou alguma pessoa, principalmente criança, pode tomar de forma acidental. Muito importante também, as gestantes só podem tomar remédios sob orientação médica, porque, como nós vimos, muitos medicamentos que são amplamente difundidos podem causar tanto o aborto como causar malformações congênitas. Muito importante também respeitar o jejum. Não consuma os medicamentos antes ou imediatamente depois do consumo de alimentos, que precisam desse intervalo. Sempre importante consultar o médico, porque alguns medicamentos eles não podem ser consumidos juntamente com alimentos, né? Tem que ser respeitado o intervalo, então, em caso de dúvida, sempre importante consultar o médico ou algum outro profissional de saúde. Além disso, nós também colocamos aqui na nossa carteira de medicamentos esse QR Code, que pessoas que tiverem curiosidade ou interesse podem acessar mais informações para obter mais conhecimento. Outro ponto também importante da nossa carteira de medicamentos é que ela traz algumas dicas básicas para pessoas que têm dificuldade de lembrar o horário de tomar o medicamento, já que essa foi uma dificuldade que nós encontramos também nos nossos estágios e também na literatura. As dicas que podem ser utilizadas para ajudar nesse processo para lembrar de tomar o remédio está guardar os remédios onde eles sejam vistos com frequência, mas sempre longe do alcance de crianças, usar o calendário para arriscar os dias em que tomou os medicamentos, colocar lembretes e alarmes no celular com os horários que devem ser tomados os remédios, né? E muito importante também, mais uma orientação, tomar os remédios na quantidade e no horário certo para que o tratamento tenha um efeito. Além disso, nós colocamos algumas dicas, alguns lembretes importantes, né? Como, por exemplo, os seus remédios não devem ser tomados por outra pessoa, pois podem causar graves efeitos colaterais. Foi o que nós falamos, né? Principalmente em relação, a gente notou muito isso em relação a psicotrópicos. Por exemplo, uma pessoa toma um psicotrópico, aí acaba passando para alguém próximo, alguém da família, e essa é uma prática comum e totalmente inadequada. Muito importante também, nunca alterar as doses citadas ou parar o tratamento antes do tempo recomendado por conta própria. Muitas pessoas, por exemplo, têm um tratamento de 3 meses prescrito, só que fazem uso apenas 1 mês, 2 meses, porque param de sentir os sintomas, né? Essa é uma prática, infelizmente, comum também. Nessa parte da carteira de medicamentos, nós temos um campo para colocar a unidade de saúde no qual o usuário é atendido, seu agente de saúde, o nome do usuário, a data de nascimento, o endereço e o número do cartão do SUS. Aqui também tem um espaço onde é possível colocar algumas comorbidades do paciente. Essa é a parte externa da nossa carteira. A parte interna, a gente tem alguns campos específicos para o controle do pessoal da unidade de saúde, né, dos profissionais, onde é possível colocar a data e que o paciente ou adquiriu o medicamento na unidade de saúde ou comprou, bem como a quantidade. Com isso, é possível identificar
e ter uma noção se o paciente está fazendo uso correto ou não da medicação. Além disso, aqui tem algumas orientações de uso, que você pode colocar o nome do medicamento, a quantidade e o horário que deve ser tomado. E tem espaço aqui para colocar algumas observações, que tanto o médico ou o enfermeiro pode achar pertinente, ele pode registrar essas informações aqui nessa parte da carteira de medicamentos. Além da carteira, nós também elaboramos um banner que contém informações gerais, que esse banner está exposto lá na unidade, lá na recepção da unidade. Enquanto as pessoas aguardam entendimento, elas podem ler as informações que contém no banner e se informar mais a respeito do assunto. Além disso, o banner também tem um QR Code para que a pessoa que não conseguir ter acesso à carteira na unidade de saúde, porque nós imprimimos um modelo de 100 unidades dessas carteiras para serem distribuídas lá na unidade de saúde, e também nós disponibilizamos o arquivo para que, após o término dessa carteira, ela pudesse ser impressa novamente. Mas caso o paciente queira imprimir por conta própria, ele pode acessar esse QR Code e imprimir por conta própria. Aqui está alguns registros fotográficos de nós, alunos, orientando sobre o uso da carteira, como deve ser preenchida de forma correta, e explicando nosso projeto à comunidade de usuários da unidade de saúde. Bom, por fim, a gente chegou à conclusão que as carteiras e a educação em saúde são ferramentas úteis para que as pessoas possam realmente fazer o uso correto das medicações. Que a gente viu que há muitas práticas inadequadas e as carteiras e a educação permanente em saúde são ferramentas que podem ser utilizadas para que as pessoas passem a tomar medicamentos da forma correta. Alguns fatores limitantes foram, apesar de alguns usuários desinteressados, a maioria das pessoas com que a gente conversou na unidade demonstrou interesse, o que é um ponto positivo. No entanto, muitas outras pessoas não demonstraram interesse, o que pode diminuir o poder de intervenção do nosso projeto. Além disso, a questão do analfabetismo, como nós já falamos anteriormente, também foi um fator limitante. Por fim, a relevância do projeto está na possibilidade de envolver os estudantes, profissionais de saúde e os pacientes no controle de sua medicação, além de estabelecer um vínculo com a unidade. Por fim, nós gostaríamos de agradecer à equipe de saúde da unidade Maria Auxiliadora Win2 por serem acolhedores e prestativos. Além disso, agradecer à nossa professora Lorena Albuquerque por tão prontamente coordenar o nosso projeto de intervenção na unidade de saúde da família Maria Auxiliadora Win2 em Caruaru, Pernambuco. Por fim, também gostaríamos de agradecer aos usuários da unidade por nos terem disponibilizado seu tempo e atenção para a execução do projeto. Bom, aqui estão algumas referências utilizadas que foram consultadas para a elaboração do nosso projeto. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos. E em caso de dúvida, ou observação, dicas, podem ter em contato que nós estaremos felizes e prontos para responder. Muito obrigado.